para a final, a grande final. A notícia é da passada sexta-feira. Aquele que se presume ser o chamado Estripador de Lisboa terá dado à jornalista Felícia Cabrita uma entrevista que foi publicada no semanário Sol. Um assassino em série que em 1992 e 93 matou 3 mulheres na capital. O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária, mas entretanto a história já sofreu alguns desenvolvimentos. O seu filho, aquele que terá feito a denúncia do seu pai, deu uma entrevista à RTP, a Sandra Sacoto, e é essa entrevista que agora vamos ver. Pedro vivia com uma dúvida. Seria o pai o estripador de Lisboa? Ao longo dos anos viu José Guedes colecionar recortes de jornais, livros sobre os grandes criminosos e a dar uma especial atenção ao caso do estripador. Como ele também tinha estado naquela altura em Lisboa, eu brincava com esse assunto. E ele... Perguntava se ele era o estripador de Lisboa. E ele respondia o quê? Eu nunca cheguei assim a perguntar assim diretamente: tu és o estripador de Lisboa? Eu às vezes afirmo: tu és o estripador de Lisboa, naquela coisa de brincar com ele e de até o picar. E ele sempre em brincadeira, até rir-se para mim. Reserva agora a imagem, mas há uns meses este jovem de 22 anos resolveu concorrer ao programa Casa dos Segredos da TVI e, como segundo segredo, revelava que conhecia o estripador de Lisboa. Eu até lhe disse a ele: se há quem concorra a dizer que morreu 2 vezes e afinal sofre da apneia, eu também posso ir lá dizer que sou filho do estripador de Lisboa, porque eu falo contigo e tu deixas sempre e brincas com o assunto, deixas a questão no ar e brincas sempre com o assunto. Também posso ir lá com esse segredo. Foi aí que começou a brincadeira. Eu nunca pensei, aliás, depois em concorrer, mas ficou sempre aquela dúvida. E é assim que Pedro decide contactar com o Jornal Sol a pedir que investiguem se o pai é mesmo o estripador de Lisboa. Hoje acredita que foi um erro, que José Guedes é inocente e que tudo não passou de uma brincadeira. E ele nunca ficou preocupado. Ele sempre disse: vocês não sabem o buraco em que se vão meter, porque vocês não vão ter nada contra mim porque eu não fiz nada. Era isso que ele dizia. E ele estava a brincar com a Felícia. Ele defende-se dizendo que isto foi tudo uma brincadeira, mas ele sabia muita coisa dos crimes. Ele tinha, não sei se o que está no tal diário, porque eu li. Então ele inspirou-se num livro sobre os crimes da época. E ele apoiou-se nesse livro, apoiou-se em coisas que foi achando que tinha para lá guardadas sobre o estripador de Lisboa. O tal diário que a Felícia fala, eu já tive a oportunidade de falar também sobre isso com ela. Foi escrito na mesma semana que ele esteve com ela. Há uma semana e meia, a Polícia Judiciária entrou na casa da família, apreendeu os recortes e livros que José Guedes colecionava e levou também Pedro para ser interrogado. Sobre Cassia e a Alemanha, o Pedro nunca ouviu falar, não? Nunca ouvi falar lá em casa. Eu acho que o meu pai é inocente até no próprio caso do estripador de Lisboa. No de Aveiro eu sei que não foi, até porque há provas de que não foi. Da Alemanha. Eu sei que ele esteve lá, mas eu que saiba, ele não fez nada. Portanto, aquela sua dúvida se o seu pai era ou não o estripador de Lisboa está definitivamente afastada? Sim. Decide hoje contar a história à RTP porque não sente que tenha denunciado o pai e diz-se farto das mentiras que envolvem a família nos jornais. Ele não o culpa por estar preso? Não, ele próprio já disse que está lá pela brincadeira que fez. Que está a pagar, agora lá em prisão preventiva, pela própria brincadeira que ele fez. E ainda brinca com o facto de ser o estripador ou agora diz-lhe: eu não sou de todo o estripador de Lisboa? É assim, só lhe foi perguntado isso uma vez e ele disse que não era. Pedro diz agora que aprendeu a lição, que nunca procurou a fama. Depois da dúvida de muitos anos, está convencido que afinal o pai não é o estripador de Lisboa. Portanto, esta é a atualidade sobre este assunto. Aqui connosco na Praça da Alegria temos o professor Pinto da Costa, temos Tavares Rijo e temos também João Cruz Ribeiro, advogado. E, por estranho que vos pareça, vou começar com o João Cruz Ribeiro, porque eu gostava de saber se há enquadramento penal para este tipo de brincadeiras. Bem, para este tipo de brincadeiras, enfim, poderá haver responsabilidade penal pela denúncia de um crime que não existiu. Isso aconteceu muito quando da questão do anthrax.
se recorda. Sim. Todo aquele... Os envelopes. Exatamente. Toda a gente Portanto, temia receber correspondência. E de maneira... Mas isso, ao fim e ao cabo, a questão acaba por ser menos importante saber se a denúncia que não tem fundamento é suscetível ou não de constituir responsabilidade criminal para alguém. Sim. Em princípio, aqui a dificuldade que há é de saber se esta pessoa, com base no depoimento do filho, pode depois ter um sério problema que é um processo penal. Mas podem os dois vir a ter esse problema? Bem, não sei, eu não queria falar muito do caso concreto por não conhecer os detalhes e toda... Partamos do princípio que é um filho que denuncia um pai sobre um outro crime qualquer. Repare nisto, há uma regra em processo penal que permite ao filho recusar-se de depor quando o pai é julgado. Entre outras pessoas, o filho. E, portanto, se o filho for arrolado como testemunha no julgamento do seu pai, pode legitimamente recusar-se a depor, precisamente porque se entende que não é exigível que o filho contribua para a condenação do pai. E, portanto, tudo isto, neste momento, é muito confuso. Mais uma vez, eu não queria entrar no detalhe do caso concreto, Sim. por não poder e não Estamos a falar de dever. um pai e de um filho. Exatamente, um pai e um filho. É muito difícil saber neste momento que resultado é que isso Sim, mas vamos falar, dar. doutor, de uma forma abstrata. Uma falsa confissão terá certamente consequências jurídicas? Não. Não? Não. Ou depende em que sede for feita Essa a confissão. Vamos ver, se alguém confessa durante o inquérito, não está, e dependendo da entidade perante quem confessa, é diferente de ser, por exemplo, à Polícia Judiciária ou ser ao juiz de instrução, são regimes diferentes consoante a entidade perante quem se confessa, não está depois vinculado por essa confissão no julgamento. Enfim, terá porventura alguma influência, mas aquela ideia que se tem, que se no inquérito confessou, ao fim e ao cabo a prova está feita, essa ideia é errada. Toda a prova tem que ser feita perante o juiz em julgamento. E é sobre essa prova que ele irá depois decidir, não é? Quanto à prova que se faz no julgamento que... E se mantiver permanentemente em silêncio no julgamento, não confessou rigorosamente nada. Exatamente. É, não é? É exatamente isso. Tavares Rijo, olá. Mais Olá, uma vez. Olá, Olá, Mentirosos compulsivos, nós já vemos no cinema, acompanhamos alguns bandidos que assumem a sua verdade como sendo absoluta, quando todos depois conseguimos provar que ela é mentira, a ponto de chegarmos à morte de 3 pessoas e da denúncia de um pai pelo filho. Tu já tinhas assistido a algo parecido na tua carreira como Eu já assisti a denúncias de práticas de factos, não de homicídios, mas de assaltos, de indivíduos que nada tinham a ver com eles. Por ânsia de protagonismo, por quererem mostrar que eram capazes de fazer coisas que realmente não faziam, por alguma ilusão que se cria de que os que praticam atos mais relevantes são mais reconhecidos num determinado meio, que é o meio deles, que é o meio criminal. De homicídios, não. Nós aqui estamos numa situação que não podemos nem fazer um juízo de valor pelo sim nem pelo não. Tudo isto é muito estranho. Muito estranho. E eu, se me permitires, num curto espaço de tempo, eu diria: é estranho que um filho venha denunciar o pai apenas com o propósito de ter acesso a um programa televisivo. Para mim, parece-me qualquer coisa de aberrante. Quer dizer, o filho nunca sentiu um peso de consciência de sentir o dever e a obrigação de fazer a denúncia do pai, mas fê-lo, provavelmente de acordo com o próprio pai, porque o pai vinha a ter conhecimento disto, apenas com o pressuposto de entrar num concurso televisivo. Depois, as pessoas que contactaram com ele para a pré-seleção, que parece que não foi selecionado, têm o cuidado de levar o facto ao conhecimento de uma jornalista que nem sequer pertence ao grupo e não o fizeram junto de quem deviam, a meu ver, se acreditaram na versão que foi contada, que era a Polícia Judiciária ou o Ministério Público. Traduzindo, o que tu estás a referir, Tavares Rijo, é que não consegues compreender como é que a produção de um programa de televisão não denuncia crimes desta natureza e eles acabam por ser comunicados, acabam por ser contados a uma jornalista que nem nada tem que ver com aquela televisão. Eu não faço qualquer crítica, acho estranho. Achas estranho, acho não é? estranho. Para mim é estranho. Cada um atua segundo a sua consciência, que muito bem entende. Agora, parece-me estranho. Não há cumplicidade no meio disto tudo? Não há aqui cumplicidade. Quando se sabe de um crime ou alguém denuncia um crime? Depois, se eles acreditam na verdade que lhe é dita, se eles acreditam, é legítimo que a denuncie, mas denunciar é quem tem direito. Depois, com todo o respeito, e tem-se feito algumas boas investigações jornalísticas, é preciso realçar isto, com todo o respeito, investigação deve-a fazer quem a sabe fazer.
A advocacia fazem os advogados, investigação na área de medicina legal faz um mestre que está aqui ao meu lado direito e os seus colaboradores. Não é qualquer um que entra pela investigação criminal com o melindre que este caso tinha, e uma senhora jornalista propõe-se fazer um conjunto de investigações e agora vamos dar isto como adquirido. Sem pôr em causa o profissionalismo da senhora, tudo isto me deixa para já muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E era necessário, não relativamente aos factos de Lisboa, não para efeitos criminais, que isso não é possível porque os crimes prescreveram. Estes dois, o de Cacia... Três. Estes dois, os de Lisboa são dois, não é? Dizem três. Três E há um de Cacia que não prescreveu, Mas não é? esse ainda está Sim. no âmbito... Era necessário que houvesse predisposição, se ele efetivamente persistisse na confissão dos factos, que houvesse predisposição deste senhor para efeitos apenas históricos, não criminais, porque isso acabou. Prescreveu, acabou. A justiça não pode ter mais qualquer ação. Mas para efeitos históricos... Mesmo em crimes de sangue, não é? É a lei que o diz. Gostemos ou não gostemos, é a lei que o diz. E como a lei diz que prescreve ao fim de 15 anos, ao fim de 15 anos prescreveu. Não prescreveu, aquele que ocorreu é em Cacia. Que o senhor parece que agora também nega. Mas aí a polícia tem meios para apurar se realmente ele tem alguma coisa a ver com isto ou não. Nos outros, é assunto encerrado. Professor Pinto da Costa, já vou pedir-lhe que nos ajude a perceber que figuras são estas. Que pai é este, que suposto criminoso pode ser, e este filho também. Mas nós fomos até ao bairro onde este senhor residia ou reside, até ao bairro da Biquinha, e ouvimos a opinião de alguns dos seus vizinhos. Este é o bairro da Biquinha, onde José Guedes, o presumível estripador de Lisboa, vive com a esposa e um dos 3 filhos. Os que privaram com o suspeito estão incrédulos perante a acusação. Conhecia o Sr. Guedes? Conhecia perfeitamente. Tanto pela Cruz do Pau como aqui na Biquinha há 20 anos, mora ao pé de mim, nunca teve problemas com este homem, nunca suspeitávamos deste homem, um homem trabalhador, respeitador, respeitava nem que fossem as criancinhas, tratava por você as crianças. Quando a gente se encontrava no talho, mais a esposa diria, minha esposa, educadissimamente, nunca teve problemas com este homem. Ele andava aqui com a gente, passava com a gente, nunca teve problemas. Na Cruz do Pau, morou 14 anos de tempo, a não saber, também nunca teve problema. O comportamento dele não notava nada disto? Nada, nunca notávamos nada disso. Eu fiquei surpreendido quando soube aqui no bairro da Biquinha. Mas eu não me acredito nada disso. Isto para mim foi fama que levantaram o homem, e dei-lhe livre uma fama. Que a fama nunca mais ninguém atira. Eu até fiquei mesmo admirada, que eu digo uma coisa, até foi um vizinho que nunca me maltratou, nunca me prejudicou em nada, nem a mim nem aos meus, e é por isso que eu estou admirada. Nunca mostrou indícios de fazer o que fez? Nada. Nunca mostrou. Era uma pessoa pacata mesmo. Podia se dar mal com a mulher, bater na mulher ou assim, mas eu nunca imaginei. Para longe de imaginar isso. Que eu via, davam-se bem. Era um casal que ninguém suspeitava de nada, para mim. Nem o comportamento dele não dava indício? Não. Não, isso não. Para nós é uma surpresa, isso. Dava muito bem com ele. Nunca tive aqui problemas com ninguém. Nem em termos de comportamento, nunca demonstrou nada? Nada. Ele era aqui eu era um homem, 100% não posso afirmar, mas entre 80% era bom homem aqui. Nunca faltou respeito aqui a ninguém. E agora, se ele voltar para cá, se for provado que realmente é verdade? Não sei. Eu não sei se for aprovado que ele fez isso. Não sei, menina. Ele não vai parar aqui. Se ele vier para aí, ele chegou a lançar daqui para fora, porque eu não quero aqui. Também tenho filhas, e de momento pode violar uma filha das minhas, que nem diz a minha, uma de outras mais. E a gente chegou a lançar daqui para fora e acabou. Não ocorremos mais aqui. Temos medo. Se isto conta, se for verdade, claro que nem temos medo. Porque também tem crianças, e pai está-nos sujeito a violar uma criança e matá-la. Não é assim mesmo? E a gente não quer aqui este homem. Se for verdade, que ele fez. Olha, se for verdade, ele aqui não vai estar aqui os pés. Porque a própria correção deu daqui para fora. Ele aqui não vai dar os pés aqui. Porque a Câmara que arranja outra casa para ele, mesmo que não seja verdade, a Câmara que arranja outra casa para ele, que ele aqui não bota aqui mais os pés. Isso é definitivo. Carmen é mãe da esposa de José Guedes. Conhece o genro desde os 16 anos e ainda não acredita que ele possa ser o autor destes crimes. Nunca suspeitou de comportamentos nem nada disso? Nada. Eu nunca suspeitei de nada. Eu sou franca e eu puxo-me a querer.
Eu custa-me a querer, e digo mesmo, eu custa-me a querer ele fazer uma coisa dessas. Com a sua filha, como é que ele se comportava? Falam de violência? Alguma vez soube alguma coisa? Isso era agora para o fim. Quem os queria ver era de mão dada. Agora é que eles andavam assim mais um bocadinho a sorrir, avançam com o outro. Mas eles... Por causa do quê? Fala-se de álcool. Terá sido por causa disso? Ele bebia um bocadinho demais? Talvez. A família, como é que está? A sua filha, os seus netos? A minha filha, os netos ainda não os vi, os rapazes. Mas a minha Rosa, que foi criada aqui comigo, casou aqui da minha casa, que é mais velha, ela esteve aqui ontem também. Porque a mãe telefonou e ela veio ter com a mãe para ajudar a mãe. Para ajudar a sua quadra, assim, por causa dessas coisas. E não estão bem. Minha filha não está bem. Minha filha não está bem, minha filha não sei o que vai ser dela. O Praça da Alegria esteve à porta de casa de José Guedes, mas os familiares mais próximos não quiseram prestar declarações sobre a detenção. O suposto criminoso está preso preventivamente por ordem do juiz de instrução, não pela prática dos crimes que já foram anunciados, mas por ter ameaçado numa mensagem telefónica voltar a matar. Também já se soube, entretanto, neste fim de semana, que este senhor foi agredido no estabelecimento prisional onde se encontra. Professor Pinto da Costa, é difícil estarmos a falar no perfil de alguém, em primeiro lugar, que o professor não viu diretamente e que a única coisa que tem é descrições de alguns familiares e vizinhos. Mas qualquer um pode, desde que esteja motivado para tal, pode cometer este tipo de crimes, não? Até porque o perfil é de um cidadão normal. Em regra, são personalidades psicopáticas que passam despercebidas atualmente, que têm a chamada fome de matar, serial killer, o assassino em série, assim como uma pessoa pode ser dependente de uma droga e necessite realmente para satisfazer as suas pulsões da droga, aqui tem que matar para, na realidade, adquirir algum equilíbrio. Aqui o problema realmente afigura-se de outra maneira, em termos de, em primeiro lugar, da prisão preventiva muito bem ditada, porque em face de uma aparente confissão e de perigosidade de que ia matar, parece-me certo, e tendo em conta também o que, do ponto de vista de comunicação social, existia em termos de uma aparente confissão, embora não tenha valor legal, para que o Tribunal ditasse a prisão preventiva, parece-me perfeitamente correto. Noutro aspecto, o perfil, isto afigura-se na realidade tudo muito compreensível, porque a necessidade psicológica de notoriedade. Estamos a falar sobretudo aqui de duas pessoas, do Zé Guedes e do filho. Estamos a falar de duas pessoas que estão, de alguma maneira, relacionadas com o álcool. São assumidamente alcoólicos em termos de comportamento, tanto o pai como o filho. Por outro lado, aquela peça dava-nos uma ideia que parece que não corresponde bem à realidade. Nós estamos perante um caso de violência doméstica. Não é sem mais nem menos, quer dizer, os maus tratos eram assumidos pela mulher, que parece que também teria algum relacionamento com o álcool. Portanto, quer dizer, estamos a falar a nível de psicopatas, sim, cuja personalidade se foi desenvolvendo de uma maneira não perfeitamente correta, até por uma questão de filiação do Sr. Guedes. É provável que o abandono a que ele foi votado, a própria profissão da mãe, tudo isso deve ter influenciado de alguma maneira nos valores da estruturação, que parece que, pelo que os vizinhos diziam, algum até dizia que 80% que era normal, até estabelecia do ponto de vista matemático uma normalidade da personalidade. Avaliável. Agora, na realidade há aqui um problema que a população anda na dúvida. Claro. Pois não foi uma página de jornal, nem foram duas, nem três, foi muito mais do que isso, dado por como assumida a autoria dos crimes já verificados há muitos anos que prescreveram.
De qualquer modo, há aqui um ponto importante em que nós podemos dizer que, do ponto de vista forense, de investigação forense, está de pé. Que é a possibilidade ou não, perante o exame de ADN de manchas de sangue existentes, de afastar totalmente o Sr. José Guedes do problema ou confirmar. Se, por qualquer circunstância, o DNA vier a ser do Sr. José Guedes, então tudo aquilo que se diz tem alguma pertinência para nosso esclarecimento, não para a Justiça, porque aos 15 anos já prescreveu. Isto levanta outro problema, independentemente, para mim pessoalmente, não ficaria nada admirado se o DNA não tivesse nada a ver com o Sr. José Guedes e isto fosse mais uma necessidade de protagonismo. É preciso ver que há pessoas, dada a sua estruturação de personalidade, são capazes de tudo para obter, mediante a fama, um certo protagonismo. Até a história mostra que há indivíduos criminosos que querem passar à frente do outro criminoso e protestam quando, na realidade, a comunicação social não lhes dá devida atenção. Então, quantas pessoas, diziam, o seu valor, quantas pessoas é que eu tenho que matar para terem em atenção as denúncias que eu estou a fazer a dizer que sou serial killer? Está na frente do ranking. Portanto, esta é a realidade em que nós temos que nos movimentar. E nós temos outra realidade que é a falta de tempo. Deixe-me só mostrar uma reportagem que fomos fazer junto aos familiares da vítima de Cacia, porque estes reclamam justiça e querem-na feita. Vamos ver a reportagem que fizemos. Filipa, uma jovem de 18 anos de Póvoa do Paço, em Cacia, terá sido a última vítima do Estripador de Lisboa. O Praça da Alegria esteve em casa dela e falou com o pai e com a irmã mais nova. Fala-se nos jornais de que ela também andava na prostituição. Saía, fugia muito, às vezes fugia. Tinham conhecimento? Em casa, outras vezes não aparecia. Eu sempre. Vocês tinham conhecimento que ela poderia estar nessa vida? Nunca soube que ela andou nessa vida. Como é que ficou na altura da morte da Filipa há 11 anos? Eu fiquei de rastos, completamente de rastos. Quando, eu não estava cá, mas quando soube que ela tinha falecido, fiquei mesmo de rastos. Tudo, ela era uma rapariga, tal como o seu pai disse, muito... Com ninguém, era uma infeliz. Fazia um pouco dela, mas nada. São povos. A Filipa era uma moça espetacular, é simpática, não se metia com ninguém, era uma rapariga brincalhona, gostava de dar o seu passeio. Os jornais afirmam que esta jovem estaria envolvida nos meandros da prostituição, mas aqui ninguém acredita que Filipa era prostituta. Eu não tenho conhecimento que essa jovem que exercesse essa atividade de prostituição. O que acontece com muitas famílias, são famílias desfavorecidas. Esta, penso, também estava a ser acompanhada e que, com perdas de alguns valores e alguma desagregação, e que fez que também existisse alguma promiscuidade. Acho que é a palavra, a promiscuidade, acho que é a palavra mais adequada, e a perda de referência do sentido de família, pelas dificuldades e as carências económicas que eles vivem, que são fáceis de ver. Para o Praça da Alegria, o pai de Filipa relembrou o dia em que a tragédia lhe bateu à porta. Foi a gergeira que veio cá. A dona da casa que veio, deu à polícia para vir aqui. Para vir à minha casa aqui. Disse à minha mulher, a Filipa assim, está morta em tal parte. E a minha mulher ficou de caminho à rasca, pronto. Pensava, eu disse à minha mulher, isto que ela não é a nossa Filipa, é alguém que mataram a rapariga, ou o homem, ou uma coisa qualquer, a gente não soube nada. Quando a gerra disse à minha mulher, é que disse que a sua filha já, como se chama a sua filha? Ela roubou alguma coisa? Não roubou nada, já apareceu, foi morta. Na altura para vocês foi um grande choque, suponho. Isso foi um grande choque para mim, quando vi a minha filha assim morta. Fiquei à rasca, pronto. Eu me lembro dela sempre, toda a vida. Que a minha filha era boa para mim, pronto, eu gostava dela, pronto. Este poderá ser o único crime imputado ao Estripador de Lisboa. 11 anos depois, a família de Filipa pede que seja feita justiça. É prisão e tem de dar uma mediação de matar a minha filha.
E ele é que havia ser morto, esse ladrão. Olha, que eu fico preso por muitos anos e que morra lá dentro e queremos justiça. Querem que se faça justiça? Essa senhora. Este é mais um caso que está enliado no meio destas denúncias. Professor Pinto Costa, Tavares Rijo, temos apenas 3 minutos e meio, vamos tentar geri-los da melhor forma possível. Acompanhou este caso na altura? Não, acompanhei pela opinião pública, pela comunicação social. Não diretamente, mas este caso serve para reflexão de duas coisas. Primeiro, a prescrição de crimes, que aliás parece que está a ser encetada em face da realidade. 15 anos para alguns crimes é capaz de ser pouco. Mas quem de direito estabelecerá as mudanças consideradas a Assembleia como da República, não? E outra, na realidade, parece-me que é importante é que, ao fim e ao cabo, mais uma chamada de atenção para uma coisa que deixou de ser crime no dia 1 de janeiro de 1963, a prostituição. Acabou a prostituição em Portugal, a nível criminal, no dia 1 de janeiro de 1963. Mas, pelos vistos, fala-se da prostituição com toda à vontade, sem, na realidade, pegar no problema com todas as responsabilidades morais, sociais, económicas, financeiras, etc., porque é, na realidade, uma fonte de lucro para muitas pessoas e que está a aumentar atualmente, exatamente, por problemas de ordem financeira. Estamos a falar de 4 crimes junto de 4 Estamos a falar prostitutas. de 4 crimes junto de prostitutas. Absolutamente. Não há muitos casos para resolver. Existiram alguns que, quando são mediáticos, deixam até a polícia com algum amargo de boca. Sim, é evidente que sim. Infelizmente há homicídios, mas felizmente a polícia, na maioria dos casos, tem sucesso nas investigações. A generalidade dos casos tem. Aqui há uma vantagem, é que há um crime não prescrito, que é este que ocorreu em Cacia, que pode ser a mola real para desvendar a veracidade que possa estar por trás ou não das declarações deste senhor. Porque aqui é possível fazer uma investigação e ele aqui tem de se sujeitar a determinadas medidas de coação, como já existem, e o professor disse muitíssimo bem, como medida preventiva. Há desenvolvimento de investigação e, se nada der a investigação relativamente à Beira, ficamos aqui com sérias probabilidades de estarmos na presença de uma história idealizada, realizada por um indivíduo que tem um desfazamento mental. Se houver aqui conclusão da implicação do senhor, aí a perspectiva será obviamente outra. João Cruz Ribeiro, não há possibilidade legal alguma de reabrir os outros processos? Não. Ultrapassados 15 anos, não. Quero, no entanto, dizer o seguinte, seguindo o que diz o Dr. Tavares Rijo. Sim. A investigação policial em Portugal, especialmente nos crimes de sangue, é extremamente eficiente. De modo que são raros os casos que prescrevem. Naturalmente que, se em 1000 homicídios um prescrever, a impressão que fica é que tudo prescreve. A prescrição em Portugal é extremamente raro, não vou dizer talvez extremamente raro, seja exagerado. É muito difícil que um crime prescreva, seja sangue, seja de outra natureza. Especialmente quando há suspeitos indicados, quando há arguidos, quando há uma acusação. Claro. A prescrição ocorrerá, não tenho dados concretos, mas ocorrerá nas situações em que não se sabe rigorosamente nada a propósito de determinado facto criminoso. De maneira que a própria construção legal em torno da prescrição, do meu ponto de vista, não é desadequada às necessidades punitivas da sociedade. Quer dizer, é raro que prescreva um crime e especialmente difícil quando há suspeitos Será indicados. aceito por nós, com certeza, porque não temos nenhum familiar envolvido num crime do género. O mesmo já não dirão as famílias daqueles que morreram, que pereceram nas mãos de alguém. Para quem nunca é suficiente a reação penal. Claro. Amanhã vamos voltar às 10. Até amanhã.